Lei número 2.846, de 1º de agosto de 2013, dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoa jurídica pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira e das outras providências. A Presidenta da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 1º. Essa lei dispõe sobre a responsabilização objetiva, administrativa e civil das pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública nacional ou estrangeira. Parágrafo único. Aplica-se ao disposto nessa lei às sociedades empresárias e às sociedades simples, personificada ou não, independente da forma de organização ou modelo societário adotado, bem como às quaisquer fundações, associações de entidade ou pessoas ou sociedade estrangeira que tenham sede, filial ou representação no território brasileiro, constituída de fato ou de direito, ainda que temporariamente. Artigo 2º. As pessoas jurídicas serão responsabilizadas objetivamente nos âmbitos administrativo e civil pelos atos lesivos previstos nessa lei praticados em seu interesse ou benefício, exclusivo ou não. Artigo 3º. A responsabilização das pessoas jurídicas não exclui a responsabilidade individual de seus dirigentes ou administradores, ou de qualquer pessoa natural, autora, coautora ou partícipe do ato ilícito. Parágrafo 1º. A pessoa jurídica será responsabilizada independentemente da responsabilização individual das pessoas naturais referida no caput. Os dirigentes ou administradores somente serão responsabilizados por atos ilícitos na medida da sua culpabilidade. Artigo 4º. Subsiste a responsabilidade da pessoa jurídica na hipótese de alteração contratual, transformação, incorporação, fusão ou cisão societária. Parágrafo 1º. Nas hipóteses de fusão ou incorporação, a responsabilidade da sucessora será restrita à obrigação de pagamento de multa e reparação integral do dano causado até o limite do patrimônio transferido, não se sendo aplicáveis as demais sanções previstas nessa lei decorrente de atos e fatos ocorridos antes da data da fusão ou incorporação, exceto no caso de simulação ou evidentemente intuito de fraude, devidamente comprovados. Parágrafo 2º. As sociedades controladoras, controladas, coligadas ou no âmbito dos respectivos contratos, as consorciadas serão solidariamente responsáveis pela prática dos atos previstos nessa lei, restringindo-se tal responsabilidade à obrigação de pagamento de multa e a reparação integral do dano causado. Capítulo 2. Dos atos lesivos à administração pública, nacional ou estrangeira. Artigo 5º. Constitui atos lesivos à administração pública, nacional ou estrangeira, para os fins dessa lei, todo aquele praticado pelas pessoas jurídicas mencionadas no parágrafo único do artigo 1º, que atente contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra os princípios da administração pública ou contra o compromisso internacional assumido pelo Brasil, assim definidos. Inciso 1º. Inciso 1. Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público ou a terceira pessoa a ele relacionada. Inciso 2. Comprovadamente financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo supervisionar a prática de atos ilícitos previsto nessa lei. Inciso 3.
comprovadamente utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a entidade dos beneficiários dos atos praticados. Inciso 4. No tocante à licitação e contratos, a linha A. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público. A linha B. Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público. A linha C. Afastar ou procurar afastar licitamente por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo. A linha D. Fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente. E. Criar de modo fraudulento ou regular pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo. Obter vantagem ou benefício indevido de modo fraudulento de modificações ou prorrogações de contrato celebrado com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais, ou H. Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública. Dificultar a atividade de investigação ou fiscalização de órgão, entidade ou agente público, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras dos órgãos de fiscalização do Sistema Financeiro Nacional. Parágrafo 1º. Considera-se a administração pública estrangeira os órgãos e entidades estatais ou representações diplomáticas de países estrangeiros de qualquer nível ou esfera de governo, bem como as pessoas jurídicas controladas direta ou indiretamente pelo poder público do país estrangeiro. Parágrafo 2º. Para os efeitos dessa lei, equipara-se a administração pública estrangeira às organizações públicas internacionais. Parágrafo 3º. Considera-se agente público estrangeiro para os fins dessa lei quem não, transitoriamente ou sem remuneração, exerça cargo, emprego ou função pública em órgão, entidades estatais ou em representação diplomática de países estrangeiros, assim como em pessoas jurídicas controladas direta ou indiretamente pelo poder público de país estrangeiro ou em organização pública internacional. Capítulo 3. Da responsabilização administrativa. Artigo 6º. Na esfera administrativa serão aplicadas às pessoas jurídicas consideradas responsáveis pelos atos lesivos previstos nessa lei as seguintes sanções. Inciso 1º. Inciso 1. Multa no valor de 0,1%, 0,1% a 20% do faturamento bruto do último exercício anterior da instauração no processo administrativo, excluídos os tributos, a qual nunca será inferior à vantagem oferida, qual for possível sua estimação. Inciso 2. Publicação extraordinária da decisão condenatória. Parágrafo 1º. As sanções serão aplicadas fundamentalmente isolada ou cumulativamente de acordo com as peculiaridades do caso concreto e com a gravidade e natureza das infrações. Parágrafo 2º. A aplicação das sanções previstas nesse artigo será precedida da manifestação jurídica elaborada pela Advocacia Pública ou pelo órgão de assistência jurídica ou equivalente do ente público. Parágrafo 3º. A aplicação das sanções previstas nesse artigo não
exclui, em qualquer hipótese, a obrigação de reparação integral do dano causado. Parágrafo 4º. Na hipótese do inciso 1º do caput, caso não seja possível a utilização ou critério do faturamento de pessoa jurídica, a multa será de R$ 600 mil a R$ 60 milhões. Parágrafo 5º. A publicação extraordinária da decisão condenatória ocorrerá na forma de extrato de sentença, à expensa da pessoa jurídica, em meio de comunicação de grande circulação na área de prática da infração e de atuação da pessoa jurídica, ou, na sua falta, em publicação de circulação nacional, bem como por meio de fixação de edital, pelo prazo mínimo de 30 dias, no próprio estabelecimento ou local de exercício da atividade, de modo visível ao público, e no sítio eletrônico na rede mundial de computadores. Serão levados em consideração a aplicação das sanções. Inciso 1. A gravidade da infração. 2. Vantagem auferida ou pretendida pelo infrator. 3. A consumação ou não da infração. 4. O grau de lesão ou perigo de lesão. 5. O efeito negativo produzido pela infração. 6. A situação econômica do infrator. 7. A cooperação da pessoa jurídica para a apuração da infração. 8. A existência de mecanismo e procedimento interno de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidade e aplicação efetiva de código de ética e de conduta no âmbito de pessoa jurídica. 9. O valor do contrato mantido pela pessoa jurídica com o órgão ou entidade pública lesado. E 10. Vetado. Parágrafo único. Os parâmetros de avaliação de mecanismo e procedimento previstos no inciso 8 do caput serão estabelecidos em regulamento do Poder Executivo Federal. Capítulo 4 do Processo Administrativo de Responsabilização. Artigo 8º. A instauração e o julgamento de processo administrativo para apuração da responsabilidade de pessoa jurídica cabe à autoridade máxima de cada órgão ou entidade do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário que agirá de ofício ou mediante provocação, observado ou contraditório e a ampla defesa. Parágrafo 1º. A competência para a instauração e o julgamento do processo administrativo de apuração de responsabilidade da pessoa jurídica poderá ser delegada, vedada a subdelegação. Parágrafo 2º. No âmbito do Poder Executivo Federal, a Controladoria Geral da União terá competência concorrente para instaurar processo administrativo de responsabilização de pessoa jurídica ou para avocar os procedimentos instaurados com fundamento nessa lei, para exame de sua regularidade ou para corrigir-lhes o andamento. Artigo 9º. Compete à Controladoria Geral da União a apuração, o processo e o julgamento dos atos ilícitos previstos nessa lei, praticado contra a administração pública estrangeira, observados os dispostos no artigo 4º da Convenção sobre o controle da corrupção de funcionários públicos estrangeiros em transação comercial internacional, promulgada pelo Decreto 3.678, de 30 de novembro de 2000. Artigo 10. O processo administrativo para a apuração da responsabilidade de pessoa jurídica será conduzido por comissão designada pela autoridade instauradora e composta por 2 ou mais servidores estáveis. Parágrafo 1º. O ente público, por meio do seu órgão de representação judicial ou equivalente, a pedido da comissão a que se refere ao caput, poderá requerer a medida judicial necessária para a investigação e o processamento de infrações, inclusive de busca e apreensão. Parágrafo 2º. A comissão poderá cautelarmente propor à autoridade instauradora que suspenda
os efeitos do ato ou processo objetivo da investigação. Parágrafo 3º. A comissão deverá concluir o processo no prazo de 180 dias, contados da data da publicação do ato que instituir e, ao final, apresentar relatório sobre fatos apurados e eventual responsabilidade da pessoa jurídica, sugerindo de forma motivada as sanções a serem aplicadas. Parágrafo 4º. O prazo previsto no parágrafo 3º pode ser prorrogado mediante ato fundamentado de autoridade instauradora. Artigo 11. No processo administrativo para apuração da responsabilidade, será concedido à pessoa jurídica prazo de 30 dias para a defesa, contados a partir da intimação. Artigo 12. O processo administrativo, com o relatório da comissão, será remetido à autoridade instauradora na forma do artigo 10 para Artigo 13. A instauração de processo administrativo específico de reparação integral do dano não prejudica a aplicação imediata das sanções estabelecidas nessa lei. Parágrafo único. Concluído o processo e não havendo pagamento, o crédito apurado será inscrito em dívida ativa da Fazenda Pública. Parágrafo 14. Artigo 14. A responsabilidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso de direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática de atos ilícitos previstos nessa lei, ou para provocar confusão patrimonial, sendo estendido todos os efeitos das sanções aplicadas às pessoas jurídicas e seus administradores e sócio com poderes de administração, observado o contraditório e a ampla defesa. Artigo 15. A comissão designada para apuração da responsabilidade de pessoa jurídica, após a conclusão do procedimento administrativo, dará conhecimento ao Ministério Público de sua existência para apuração de eventuais delitos. Capítulo 5 do Acordo de Leniência. Artigo 16. A autoridade máxima de cada órgão e entidades públicas poderá celebrar acordo de leniência com a pessoa jurídica responsável pela prática dos atos previstos nessa lei, que colabore efetivamente com a investigação e o processo administrativo, sendo que dessa colaboração resulte 1. Identificação dos demais envolvidos na infração, quando couber, e 2. A obtenção séria das informações e documentos que comprove o ilícito sobre a apuração. Parágrafo 1º. O acordo que se trata do caput somente poderá ser celebrado se preenchidos cumulativamente os seguintes requisitos. 1. A pessoa jurídica seja a primeira a se manifestar sobre seu interesse em cooperar para a apuração dos atos ilícitos. 2. A pessoa jurídica cesse completamente o seu envolvimento na infração investigada e a partir da data da propositura do acordo. 3. A pessoa jurídica admita sua participação no ilícito e coopere plena e permanentemente com a investigação e o processo administrativo, comparecendo sob sua espessa sempre que solicitada a todos os atos processuais até seu encerramento. Parágrafo 2º. A celebração do acordo de leniência isentará a pessoa jurídica das sanções previstas no inciso 2 do artigo 6 e no inciso 4 do artigo 19. Resultará em até 2/3 o valor da multa aplicável. Reduzirá. Parágrafo 3º. O acordo de leniência não exime uma pessoa jurídica da obrigação de reparar integralmente o dano causado. Parágrafo 4º. O acordo de leniência estipulará as condições necessárias para assegurar a efetividade da colaboração e o resultado útil do processo. Parágrafo 5º. O efeito do acordo de leniência serão
estendido às pessoas jurídicas que integram o mesmo grupo econômico de fato de direito, desde que firmem um acordo em conjunto, respeitadas as condições nele estabelecidas. Parágrafo 6º. A proposta de acordo de leniência somente se tornará pública após a efetivação do respectivo acordo, salvo no interesse da investigação e do processo administrativo. Parágrafo 7º. Não importará em reconhecimento da prática do ato ilícito do investigado a proposta de acordo de leniência rejeitada. Parágrafo 8º. Em caso de descumprimento de acordo de leniência, a pessoa jurídica ficará impedida de celebrar um novo acordo pelo prazo de 3 anos, contado do conhecimento pela administração pública do referido descumprimento. Parágrafo 9º. A celebração do acordo de leniência interrompe o prazo prescricional do ato ilícito previsto nessa lei. Parágrafo 10. A Controladoria Geral da União é o órgão competente para celebrar o acordo de leniência no âmbito do Poder Executivo Federal, bem como nos casos de atos lesivos praticados contra a administração pública estrangeira. Artigo 17. A administração pública poderá também celebrar acordo de leniência com a pessoa jurídica responsável pela prática de ilícito previsto na Lei nº 8666, de 21 de julho de 1993, com vista à isenção ou atenuação das sanções administrativas estabelecidas em seu artigo 86 e 88. Capítulo 6. Na responsabilização judicial. Artigo 18. Na esfera administrativa, a responsabilização da pessoa jurídica não afasta a responsabilidade de sua responsabilização na esfera judicial. Artigo 19. Em razão da prática de atos previstos no artigo 5º dessa lei, a União, o Estado, o Distrito Federal e os municípios, por meio de sua respectiva advocacia pública, ou órgão de representação judicial ou equivalente, e o órgão do Ministério Público, poderão ajuizar a ação com vista à aplicação da seguinte sanção à pessoa jurídica infratora: 1. Perdimento dos bens, direitos ou valores que representem vantagem ou proveito direto ou indiretamente obtido na infração, ressalvado no direito de lesado ou de terceiro de boa-fé. 2. Suspensão ou interdição parcial de suas atividades. 3. Dissolução compulsória da pessoa jurídica. 4. Proibição de receber incentivos, subsídios, subversão, doação ou empréstimo de órgão ou entidade pública e de instituição financeira pública ou controlada pelo poder público pelo prazo de 1 ano e no máximo 5 anos. Parágrafo 1º. A dissolução compulsória da pessoa jurídica será determinada quando comprovado: 1. Ter sido personalidade jurídica utilizada em forma habitual para facilitar ou promover a prática de ato ilícito, ou 2. Ter sido constituída para ocultar ou dissimular interesse ilícito ou identidade de beneficiário de atos praticados. Parágrafo 2º. Vetado. Parágrafo 3º. As sanções poderão ser aplicadas de forma isolada ou cumulativa. Parágrafo 4º. O Ministério Público ou a Advocacia Pública ou a órgão de representação judicial equivalente do emprego público poderá requerer a disponibilidade de bens, direitos ou valores necessários à garantia do pagamento da multa ou de reparação integral do dano causado, com vistos conforme previsto no artigo 7º, ressalvado o direito de terceira de boa-fé. Artigo 20. Nas ações ajuizadas pelo Ministério Público poderão ser aplicadas as sanções previstas no artigo 60, sem
prejuízo daquelas previstas nesse capítulo, desde que constatada a omissão das autoridades competentes para promover a responsabilização administrativa. Artigo 21. Nas ações de responsabilidade judicial, será adotado no risco previsto na Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985. Parágrafo único. A condenação torna-se certa a obrigação de reparar integralmente o dano causado pelo ilícito, cujo valor será apurado em posterior liquidação, se não constar expressamente na sentença. Capítulo 7. Disposições finais. Artigo 22. Fica criado no âmbito do Poder Executivo Federal o Cadastro Nacional de Empresa Punida, CNEP, que reunirá e dará publicidade às sanções aplicadas pelo órgão ou entidade do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário de todas as esferas do governo com base nessa lei. Parágrafo 1º. O órgão e entidade referido no caput deverão informar e manter atualizado o CNEP, os dados relativos às sanções por ele aplicadas. Parágrafo 2º. O CNEP conterá, entre outras, as seguintes informações das sanções aplicadas. 1. Razão social e número de inscrição de pessoa jurídica à entidade do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, CNPJ. Tipo de sanção. 3. Data de aplicação e data final da vigência do efeito limitador ou impeditivo da sanção, quando for o caso. Parágrafo 3º. As autoridades competentes para celebrarem acordo de leniência previsto nessa lei também deverão prestar e manter atualizada o CNEP após a efetivação do respectivo acordo, as informações acerca do acordo de leniência celebrado, salvo se esse procedimento vier a causar prejuízo à investigação e o processo administrativo. Parágrafo 4º. Caso a pessoa jurídica não cumpra os termos do acordo de leniência, além das informações previstas no parágrafo 3º, deverá ser incluída no CNEP referência ao respectivo descumprimento. Parágrafo 5º. Os registros das sanções e acordos de leniência serão excluídos depois de decorridos o prazo previamente estabelecido no ato sancionador ou do cumprimento integral do acordo de leniência e da reparação do eventual dano causado, mediante solicitação do órgão ou entidade sancionadora. Artigo 23. Os órgãos ou entidades do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário de todas as esferas do governo deverão informar e manter atualizado para fins de publicidade do Cadastro Nacional de Empresa Inidônea e Suspensa CEIS de caráter público instituído no âmbito do Poder Executivo Federal, os dados relativos às sanções por ele praticadas nos termos do disposto no artigo 87 e 88 da Lei nº 8666 de 21 de julho de 1993. Artigo 24. A multa e o prejudicamento de bens, direitos e valores aplicados como fundamento dessa lei serão destinados preferencialmente aos órgãos e entidades públicas lesadas. Artigo 25. Prescreve-se em 5 anos as infrações previstas nessa lei, contados para a data da ciência da infração, ou no caso de infração permanente ou continuada, do artigo em que tiver cessado. Do dia em que tiver cessado. Parágrafo único. Na esfera administrativa ou judicial, a prescrição será interrompida com a instauração de processo que tenha como objeto a apuração da infração.
Artigo 26. A pessoa jurídica será representada no processo administrativo na forma do seu estatuto ou contrato social. Parágrafo 1º. As sociedades sem personalidade jurídica serão representadas pela pessoa a quem couber a administração dos seus bens. Parágrafo 2º. A pessoa jurídica estrangeira será representada pelo gerente, representante ou administrador de sua filial, agência ou sucursal aberta ou instalada no Brasil. Artigo 27. A autoridade competente que, tendo conhecimento da infração prevista nessa lei, não adotar providência para a apuração dos fatos, será responsabilidade penal, civil e administrativamente nos termos da legislação específica aplicável. Artigo 28. Essa lei aplica aos atos lesivos praticados por pessoa jurídica brasileira contra a administração pública estrangeira, ainda que cometidos no exterior. Artigo 29. O disposto nessa lei não exclui a competência do Conselho Administrativo da Defesa Econômica, do Ministério da Justiça e do Ministério da Fazenda para processar e julgar fatos que constituam infração à ordem econômica. Artigo 30. A aplicação das sanções previstas nessa lei não afeta os processos de responsabilização e aplicação das penalidades decorrentes de 1. Ato de improbidade administrativa nos termos da Lei nº 8.429, de 2 de julho de 1992. 2. Atos ilícitos alcançados pela Lei nº 8666, de 21 de julho de 1993, e outras normas de licitação e contratos da administração pública, inclusive no tocante ao regime diferenciado de contratação pública, RDC, instituído pela Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011. Artigo 31. Essa lei entra em vigor 180 dias após a data de sua publicação. Se der para vocês estudarem, ajudar em alguma coisa, eu fico muito feliz. Minha dicção não é muito boa, mas no que eu puder ajudar, está aí.